Graça e a paz, meus irmãos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui realizando um culto diferente. Eu acho que eu estou pregando para muitas pessoas, mas ao mesmo tempo estou pregando para 5 pessoas ao mesmo tempo. E Deus, Ele sempre vai nos direcionar e vai nos trazer a oportunidade de falarmos aos corações, porque eu creio que Deus não é apenas de perto, mas também é um Deus distante. Amém? Quero fazer uma oração para a gente orar, para a gente falar com Deus e Deus possa falar conosco nessa noite. Amém? Pai querido, nesse momento nós nos colocamos diante da Tua presença, pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações, fala conosco, Senhor, essa noite através da Tua palavra, ministra sobre a minha vida, que eu possa nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus, ser uma carta viva do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu rejeito toda a expressão humana, em nome de Jesus, que nessa noite eu possa transmitir apenas a Tua palavra, que Tua palavra possa falar conosco, falar aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Crônica 6, verso 12. A palavra do Senhor diz assim: mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus dos céus não pode conter, quanto mais esta casa que eu tenho edificado. Atenta, pois, à oração do teu servo e à súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvir o clamor e a oração do teu servo, que faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia e de noite abertos sobre este lugar, o qual disseste que ali porei o teu nome, para ouvir a oração que se fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo, Israel, o que fizer neste lugar. Ouve, pois, tu, do teu lugar, da tua habitação dos céus. Ouve, pois, e perdoa-nos. Verso 28. Havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimaduras do trigo, ferrugem, gafanhotos, lagarta, se cercarem alguns dos seus inimigos nas terras da sua porta, quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica qualquer homem fizer, ou do teu povo, ó Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, estendendo as suas mãos para esta casa, ouve, pois, do céu. Meus queridos, nessa noite eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor tem queimado muito ao meu coração. Nós estamos vivendo em um tempo onde Deus espera de cada um de nós que nós tenhamos fé, que nós tenhamos esperança, que nós tenhamos certeza. Quando Salomão aqui, nós gostamos muito de 2 Crônica 7, o verso 14. Na verdade, o verso 7 primeiro ali, já é Deus respondendo à oração de Salomão. Ali já era Deus ministrando sobre ele. Mas nós precisamos entender que a oração é a chave de todas as coisas. A oração é o fundamento daquilo que Deus quer realizar em nossas vidas. A palavra de Deus, Paulo escreve ali em 2 Coríntios 4, verso 13. A palavra de Deus diz que nós temos que ter o mesmo espírito de fé. Por isso falamos, por isso nós também cremos e por isso todos nós devemos falar. Por quê? Porque nós temos que ter o mesmo espírito de fé. Por isso nós proclamamos. E eu quero dizer para você que fé não é algo tangível. Fé não é algo palpável. Fé é a certeza. Nós podemos ver que aqui Salomão ele fez uma oração para o seu povo antes mesmo dele entrar no templo, antes de todas as coisas serem estabelecidas sobre o seu reinado.
Salomão já tinha feito a oração. Então aqui Salomão, ele diz: Senhor, essa casa que eu estou edificando, eu peço que o Senhor ouça a súplica e a oração que se faz neste lugar. E nós podemos ver que toda a palavra de Deus, ela sempre aponta para um lugar de adoração. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu estava refletindo o que falar em um tempo que nós estamos vivendo de um caos, o que expressar para todas as famílias da face da terra. Eu não quero aqui expor a minha opinião, eu quero que a palavra de Deus fale conosco. Nós podemos ver que aqui Salomão, ele fala sobre algumas coisas que aconteceriam na terra. Nós podemos ver que nós estamos vivendo em um tempo e às vezes nós achamos que Deus não está preocupado com o seu povo. Deus está levantando até os nossos governantes, está levantando as autoridades para nos proteger desse vírus que está acontecendo sobre toda a terra, que está assolando sobre toda a terra. E às vezes nós estamos hoje com os nossos sentimentos, nós estamos com medo de um vírus. Mas eu quero dizer para você que toda profecia bíblica, apesar que tem muitas vezes uma catástrofe, um caos, sempre Deus dá vitória ao seu povo. Eu creio que Deus está trazendo um tempo novo em nossas vidas. Deus quer trazer uma nova história em nossas vidas. Nós podemos entender que o que Salomão está orando aqui, na sua palavra, é exatamente para que o seu povo entenda que o que Deus da dificuldade a acontecer sobre o seu reinado, sobre o seu povo, ele já tinha feito uma oração. Ele já tinha feito ali sacrifício. Ele já tinha feito um altar. Estavam ali, Salomão ali, ele faz um pátio de metal, fora, no alpendre, fora do templo. E ele fez ali, estabeleceu ali um local de metal que havia de 2,35 metros de largura e 2,35 metros de largura e 1,35 metros de altura. E Salomão, naquele momento ali, ele entra dentro desse pátio. E Salomão começa a orar pelo seu povo. E as palavras que Salomão, ele diz assim: olha, Senhor, o Senhor habitará no meio dos homens. O Senhor habitará para sempre no meio dos homens. Senhor, eu sei que os céus não podem conter. Eu sei que o céu não pode conter tudo aquilo que teu povo clama a Ti. Quanto mais as orações que fizer neste lugar, Senhor. Porque esta casa, eu peço ao Senhor que toda oração, que toda súplica que fizermos nela, Senhor, eu peço que o Senhor ouça a nossa oração. Então, nós estamos vivendo em meio a tanto conflito, e nós podemos ver que a palavra de Deus diz ali em Lucas 18, versos 7 e 8, quando uma mulher que estava ali pedindo para que um juiz fizesse ali o julgamento da sua causa, a Bíblia não fala qual é a sua causa, mas no verso 7 diz que quando os seus escolhidos clamam dia e de noite, quando clamam por justiça dia e de noite, ainda que pareça estar demorado, Deus não lhe fará justiça aos seus escolhidos quando clama dia e de noite? Mas ele diz no verso 8: mas quando o Filho do Homem vier sobre a terra, porventura ele encontrará fé? Analisando essa palavra, que Deus queimou muito ao meu coração, eu refleti muito nessa tarde a respeito dessa palavra. Nós podemos ver que o que Deus está trazendo nesses dias, como nos dias passados, nós podemos ver que em Êxodo ali 12, verso 22, Deus estabeleceu ali: olha, eu quero que agora vocês vão para a sua casa, que vocês agora pegam o sangue que está na bacia, pegam o ensopo, unge os umbrais da casa, entra dentro da tua casa, fecha a porta e não saia para fora. Por quê? Porque a morte vai passar. Então não saia fora da sua porta. E nós podemos ver que Deus está trazendo novamente uma proteção, não somente daqueles que professam a fé, mas a salvação que Deus está querendo dizer para mim e para você é que todo povo, nesse exato momento, tenha a oportunidade de cumprir o que Deus
falou a Salomão em 2 Crônicas 7,14. Não é Salomão que está falando. Quem está falando é Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, se converter dos seus maus caminhos, Deus fala: eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Falamos de fé, sempre nós usamos Hebreus 11, mas a fé, ela não é algo tangível, a fé não é algo metafísico, a fé não é algo palpável, fé é a certeza. Quando Paulo expressa que nós temos que ter o mesmo espírito de fé, por isso que nós falamos, se todos nós cremos, nós temos que falar a mesma coisa, como ele expressa em Romanos 1, verso 21. Nós estamos falando de Deus, nós estamos mencionando o nome do Senhor, mas às vezes nós não glorificamos Ele como o Senhor. Então fé é a certeza. Quando Deus ali no início de toda a criação, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, havia abismo sobre a face da terra, havia escuridão. E antes de qualquer coisa se formar, antes de haver luz, Deus falou: haja luz. Então eu quero, nessa noite, compartilhar com você. Nós estamos com medo desse vírus e eu estou dizendo que você não tem que se cuidar. Eu não estou dizendo que você não tem que se proteger. Mas eu creio que aqui é um sinal de Deus para essa geração. Nós estamos morrendo de medo de um vírus, mas nós não estamos com medo da vinda do Senhor e nós não estamos preocupados com a nossa eternidade. Deus está trazendo um novo tempo. Nós podemos ver que em Mateus ali, verso 24, 6, quando ali ele sai ali do templo, o seu discípulo começa a mostrar o templo, começa a mostrar a estrutura do templo, no verso 24 primeiro. Naquele momento ali Jesus fala para ele, dizendo: olha, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra, que não venha cair por terra, que não venha cair. Quando ele chega ali no monte das oliveiras, quando ele estava ali junto com o seu discípulo, eles perguntaram: Senhor, que sinal vai ter do fim dos tempos, da tua vinda, que sinal vai ter? Jesus disse: olha, está sobre aviso. Olha, naqueles dias, muitos vão vir no meu nome, dizendo: eu sou Cristo. E eles vão enganar, se for possível, muitas pessoas na face da terra. Mas no verso 6 ele diz assim: olha, mas quando vocês ouvirem ameaça de guerra, fome, peste, ele diz: olha, não ficais preocupados, porque isso ainda não é o fim, isso é o princípio das dores. Sabemos que nós estamos vivendo em um tempo de dor, em um tempo que muitas pessoas estão chorando, vai haver muitas pragas em vários lugares, terremoto, fome, isso já está acontecendo. Mas Jesus diz: isso ainda não é o fim, isso são princípios de dores. Então eu creio que Deus está trazendo, nesses dias, Deus está colocando o seu povo em um lugar de proteção, para mostrar que Ele é Deus sobre as nossas vidas. Deus está mostrando para mim e para você que o que Ele quer dessa geração é que essa geração possa ser alcançada por Ele. É que nós muitas vezes nós não entendemos que desde o princípio da criação de Deus, Deus sempre quis estar com o homem, Deus sempre quis dialogar com o homem. Mas aqui Salomão está escrevendo, aqui essa mensagem que está escrita aqui, através de Salomão, Salomão está expressando, dizendo: olha, só que Deus, Ele não é convivente ao pecado. Deus não é convivente ao pecado. Sempre a catástrofe do mundo que aconteceu sobre toda a terra foi por causa da desobediência do homem. Deus não é convivente ao pecado. Deus quer perdoar os nossos pecados. Deus quer sarar a nossa terra. Porque se Deus fosse convivente ao pecado, Deus tinha deixado Satanás no céu.
ministrando na presença dele. Se Deus fosse conivente ao pecado, ele teria deixado Adão e Eva lá no jardim quando eles pecaram contra Deus. Se Deus e você estejam pensando, não, mas essas coisas é só no tempo da lei, nos dias de Abraão, nos dias da lei de Caim e Abel não havia lei, porque o juízo de Deus ele existe desde a eternidade, antes de todas as coisas o juízo de Deus já existia, e o juízo de Deus fez juízo nos céus, Deus faz juízo também sobre a terra. Salomão, entendendo isso, ele diz: Senhor, se teu povo pecar, se teu povo fizer alguma coisa contra ti, Senhor, quando nós orarmos nesse lugar, perdoa os nossos pecados. E ele diz aqui, no verso 35, ele diz assim, ouve então, desde o céu, a oração e a sua súplica, executa o seu direito. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Então não há homem que não peque. Mas a Bíblia em todo tempo mostra para mim e para você que o pecado ele não pode ser eterno. O pecado não pode habitar na eternidade. É por isso que a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus não fez o pecado para ser eterno. O pecado tem um fim. O pecado tem um fim. E Deus quer trazer para essa geração que nós verdadeiramente nos arrependemos, que nós possamos entender, como diz a palavra de Deus em Lucas 18, ali a partir do verso 10, que às vezes nós como cristãos, nós queremos que o juízo de Deus destrói os mal, que o juízo de Deus vem sobre o mundo. Às vezes a nossa oração é como aquele fariseu que entra no templo, ali em Lucas 18, verso 10, o fariseu e um publicano entram no templo, o fariseu querendo justificar a si próprio, dizendo: graças te dou, Senhor dos céus e da terra, porque não sou como demais homens que são roubadores e injustos, jejuam 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto tenho. Eu não sou como esse publicano e pecador. A Bíblia diz que aquele publicano, aquele cobrador de impostos, nem tentou olhar para o céu, mas bateu no peito, reconheceu o seu pecado e diz: ai, propício, porque sou pecador, ai de mim, porque sou pecador. Jesus disse que aquele homem desceu justificado para a sua casa. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Eu quero te dar uma boa notícia. Deus não está querendo te humilhar. Deus não está permitindo todas essas coisas para humilhar o seu povo. Deus está permitindo tudo isso acontecer na face da terra para mostrar que Ele é o teu Deus, que Ele é aquele que te guarda, Ele é aquele que cuida da sua vida. Ele é aquele que quer que você atentamente creia, como diz o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3, verso 8. A partir do verso 4, muitos vão dizer, talvez como estão dizendo, talvez agora nesse tempo que estão vivendo. Desde o primeiro dia que Deus fez as coisas estão permanecendo da mesma forma, está do mesmo jeito. Quando que vai vir a vida do Senhor? Quando será isso? Quando isso vai acontecer? Pedro diz que 1000 anos aos olhos do Senhor é como um dia que se passa quando nós dormimos. Mas a Bíblia fala que o que Deus está fazendo é que Ele não quer que nenhum de nós se perca. Deus quer salvar a sua vida, Deus quer salvar a minha vida. Mas eu preciso falar para você nessa noite, quando Deus nos deu vida, Ele te deu vida. A Bíblia fala em Efésios 2 que nós estávamos no nosso delito de pecado e Ele nos deu vida. E Deus entregou vida a você. Nós estamos esperando um avivamento de fora para dentro. O avivamento ele tem que ser de dentro para fora. Nós estamos querendo trazer algo que está fora do mundo para dentro de nós. E eu quero dizer para você, Deus habita dentro de nós. Deus está no meio do seu povo.
Deus está nesse dia querendo se manifestar através do seu povo. A água viva tem que jorrar de dentro de nós. Deus quer ver a manifestação do seu povo na face da terra. Mas eu creio que hoje nós estamos pensando que é o fim do seu povo. Talvez nós estamos achando que Deus se esqueceu de nós em tempo de caos, em tempo de dificuldade. Jeremias 29, 11. O próprio Jeremias ali, Deus expressa através de Jeremias, dizendo: olha, eu sei que pensamento eu tenho a respeito de vós. Meu pensamento é de paz e não de mal. Eu quero mostrar o fim que vos espera. No verso 13 do 29 ele diz: buscar-me-ei e me acharei quando me buscarem de todo o vosso coração. E quando vocês me buscarem de todo o coração, eu deixarei que vocês me achem, e também serei achado de vós. É isso que Deus está querendo de nós nesses dias. É isso que Deus espera de mim. É isso que Deus espera de você. Deus está buscando o seu povo. Deus está querendo que o seu povo entenda que o que Deus quer de nós é simplesmente ter uma comunhão mais profunda. Deus quer ter uma intimidade profunda com o seu povo. Mas Salomão aqui, ele já previa que poderia acontecer no seu reinado fome. Ele poderia prever que havia peste. Ele poderia prever que havia dificuldade, porque todos os reinados passados houve dificuldade, houve peste. Mas Salomão foi um rei, ele não provou a dificuldade. Deus sempre supriu. A palavra de Deus certifica que nem mesmo os lírios do campo se vestiu como Salomão, que hoje existe, e amanhã os lírios do campo é jogado no fogo. Deus ali estava mostrando o valor do seu povo. A palavra de Deus diz que os pássaros eles não plantam, não semeiam, mas mesmo assim o Senhor os sustenta. E às vezes nós estamos preocupados com o fim do mês, mas estamos esquecendo da coisa fundamental. Deus está preocupado com sua eternidade. Deus está preocupado com sua vida, aonde que você vai. Porque a Bíblia fala em Marcos 9, 47 e 48, a Bíblia diz: se teus olhos te fazem pecar, arranca de ti, lança fora de ti. É melhor ir sem os teus olhos do que todo o teu corpo ir para o inferno. Existe um lugar pior do que esse vírus que está acontecendo sobre a face da terra. Ali em Marcos, ali verso 9, 48, diz que há um lugar que é onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. O que Deus está querendo fazer com essa geração é que Deus quer prevenir de nós fomos lançados para este lugar. Deus está querendo perdoar o seu pecado, o meu pecado. Deus está querendo sarar a nossa terra. Deus está querendo simplesmente que nós venhamos a entender que o que Deus quer, como em Jeremias 33, 3, o próprio Deus expressa, dizendo em um momento que o povo tinha desaliançado do Senhor, os sacerdotes afastaram daquilo pelo qual ele estava sendo estabelecido a fazer, mas eles permaneceram no altar fazendo sacrifício, eles estavam ali sempre fazendo os seus rituais religiosos, e mesmo assim, Deus diz: eu quero que você clame a mim, porque eu quero responder. Mesmo nós estamos, às vezes, como Isaías 29, verso 13, diz que às vezes nós honramos a Deus apenas de lábio e de boca, mas os nossos corações estão longe de Deus. Eu tenho uma convicção, meu irmão, que muitas pessoas nesse exato momento, que estavam distante de Deus, eles voltaram os seus corações para Deus. O que Deus está provando para mim e para você é que Ele tem um domínio sobre todas as coisas. Eu creio que não é o governo que está preocupado com você. Eu creio que é a autoridade que Deus levantou nessa geração para proteger a sua vida. Esse é o cuidado de Deus para a sua vida. Essa é a proteção de Deus para mim e para você nesses dias. Mas eu quero que você entenda. Eu quero que você consiga entender que às vezes Deus complica as nossas vidas
Mas Deus descomplica e explica porque complicou. Nós podemos ver que em Isaías 19, 25, Deus ali, através de Isaías, expressando, dizendo, assim diz o Senhor, bendito seja, ó Egito, porque foi o meu celeiro. Deus levou o seu povo ali para ser conservado ali no Egito. Porque lá em Gênesis 15, verso 13, Deus falou para Abraão que o seu povo seria peregrino em terra estrangeira. E eles serão assolados, eles serão oprimidos. Mas depois o Senhor disse que tiraria ele lá com os braços fortes. E isso aconteceu. Eu quero dizer para você, Deus não vai levantar uma multidão de pessoas para salvar outra multidão. Desde o princípio da criação de Deus, Deus sempre levantou um homem em uma geração para atrair uma nação. Assim como Deus levantou Abraão, Deus levantou Moisés, Deus levantou José, Deus levantou Jacó, Davi, Deus levantou Isaías, Jeremias, Ezequiel, Deus levantou ali a Daniel, Joel. Deus nessa geração quer levantar homem. Deus quer levantar homens e mulheres nessa geração para que possa clamar, para que possa trazer o céu para a terra. O céu na terra, é isso que Deus quer fazer conosco. Mas nós podemos analisar a palavra do Senhor e meditar nela nesse dia. Dia, como diz ali em Eclesiastes 3, dia que o Senhor tem levantado, que é tempo de você afastar. É tempo que Deus está falando para você. Não é tempo de você estar junto com sua família, ali, que mora longe. É tempo de você estar na sua casa, com aqueles que moram junto com você. Há tempo de afastar, há tempo de ajuntar. Há tempo de abraçar, mas há tempo de deixar. Amém? Então, eu quero finalizar aqui as minhas palavras, declarando para você. Eu quero ler um texto aqui que está em Lucas. Para nós finalizarmos, eu quero orar pela tua vida, quero orar pela tua família. Lucas 18. Lucas 18, verso 7 e o verso 8, a palavra do Senhor diz assim: Deus não fará justiça aos seus escolhidos quando clama ele dia e de noite, ainda que tarda para com ele? Digo vós que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, o Filho do Homem, porventura, ele vir, achará fé sobre a terra? Será que Deus pode achar fé na tua casa? Será que Deus pode achar fé nesse lugar sobre a tua vida? Se você crê, irmãos, que talvez você acha que esses 15 dias esteja demorando para nós vermos o que Deus vai fazer na face da terra, gostaria de convidar nesse momento você encurvar a sua cabeça. Você, nesse momento, levar o teu pensamento ao Senhor. Eu quero orar com você na tua casa. Eu quero declarar sobre a tua família. Deus, Ele é mais poderoso do que esse vírus. Deus é mais poderoso do que qualquer ameaça de guerra e conflito sobre a face da terra. Pai querido, nesse momento, eu quero te louvar, Senhor, por esses minutos que estamos aqui na tua presença. Aquilo que eu não pude transmitir, que eu não pude falar, Deus continua ministrando, que teu Espírito fala ao coração do teu Espírito. Pai, nesse momento eu quero te glorificar, te agradecer pela oportunidade, Deus, de cada uma dessas vidas que estão ouvindo essa mensagem. Porque eu creio, ó Deus, que a tua voz há de ecoar sobre toda a terra. E aonde a minha voz está entrando, ó Deus, que seja a tua voz, seja o Senhor falando a essa casa, a essa família. Que nós possamos nessa noite meditar que tu és Deus, que tu habita nos céus,
E o Senhor ainda se inclina para ver o que se passa sobre a face da terra. O Senhor pega do monturo um homem e coloca para sentar entre príncipes e poderosos. O Senhor pega uma mulher estéril e faz ser mãe de filho. Ninguém é como tu, Senhor, nem nos céus e nem na terra. Por isso nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. E que o Senhor possa continuar ministrando nessa casa, nessa família, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Jesus te abençoe e continue ministrando a seu